alunos do 5º ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o ciclo hidrológico, a nossa terceira aula sobre esse assunto. Só que na aula de hoje a gente vai ver a importância da cobertura vegetal para a continuação do ciclo hidrológico, certinho? Vamos lá! Então, para a gente fazer a aula de hoje, já separa logo o material. A gente vai utilizar o livro de Ciências do 5º ano, uma atividadezinha que tem lá no finalzinho do livro, a gente vai fazer hoje, responder. Então, pega o livro, quem tiver o livro. Quem não tiver, o que vai fazer? Pega lápis, caderno, borracha, pede o celular da mãe ou do pai emprestado, tira uma foto e depois responde no caderno, tá bom? Combinado? Então, pega o material, separa logo o material que a gente vai utilizar na aula de hoje. Vamos lá? Professores, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 15, que diz o seguinte: selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação do solo, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. Então, nós vamos ver a relação do ciclo hidrológico e da cobertura vegetal que está presente no ciclo hidrológico. O que é que ela vai interferir no ciclo hidrológico? Então, essa é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá? Para a gente iniciar a aula, vamos lá, gente. Ó. Quero que vocês observem a imagem. A imagem mostra o quê? Um ciclo hidrológico, né? Você consegue identificar nessa imagem aí aonde é que os vegetais, a cobertura vegetal, está participando do ciclo hidrológico? Observe aí, ó, aonde é que tem a interferência dos vegetais no ciclo hidrológico. Aqui, ó, tá mostrando, ó, onde tem essas setas aqui, ó, representando um processo que os vegetais fazem e que é fundamental para a continuidade do ciclo hidrológico. Quais consequências seriam ocasionadas pela falta dessa cobertura vegetal? Se eu retirasse aqui, ó, todos os vegetais que compõem essa imagem, você acha que teria como o ciclo hidrológico continuar? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Vamos lá? Então, o que é ciclo hidrológico? Vamos relembrar primeiramente o que é o ciclo hidrológico. É o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estágio para o outro, que são os estágios da matéria, né? Os estados físicos da matéria, que é o líquido, sólido e gasoso. Então, o ciclo hidrológico nada mais é do que essas transformações que a água sofre na natureza. Então, a gente vai encontrar na natureza a água no estado gasoso, a água no estado líquido e a água no estado sólido. Essas transformações fazem parte do ciclo hidrológico ou ciclo da água. O ciclo da água é composto pelas seguintes etapas: evaporação, transpiração, condensação, precipitação e infiltração e escoamento. Então, essas são as etapas principais do ciclo hidrológico que a gente pode observar aqui, ó. Primeiramente, nós vamos ter a evaporação da água de rios, lagos. Essa evaporação nada mais é do que a transformação da água do estado líquido para o estado gasoso, pelo aumento da temperatura através do sol. Então, o sol vai esquentar esses reservatórios de água e a água vai mudar de estado físico, do líquido para o gasoso, que seria a evaporação. Além dessa evaporação aqui, nós vamos ter, ó, a evaporação das plantas, que nada mais é do que a transpiração. O mesmo processo que nós humanos fazemos quando a gente faz uma atividade física, que aumenta a temperatura do corpo e a gente sua. O suor é a transpiração. As plantas fazem um processo semelhante a isso, que é a evapotranspiração, que é a perca da água que compõe ela para a atmosfera. Ela faz essa transformação da água líquido para o gasoso, que também é um tipo de evaporação. Depois que a água evapora, ela vai subir para a atmosfera. Nas regiões mais altas da atmosfera, a temperatura é bem baixa. Então, o que é que vai ocorrer? Outra transformação. A água que estava no estado gasoso, ela vai o quê? Condensar, que é o quê? A transformação da água do estado gasoso voltando para o estado líquido. Então, temos a condensação.
Essa condensação vai formar o quê? As nuvens de chuva. Essas nuvens de chuva, quando ficam bem carregadas, bem escuras, quer dizer que ela está com uma grande quantidade de água no estado líquido. E essa grande quantidade de água no estado líquido, chega um momento que ela vai o quê? Precipitar. Precipitar na forma de chuvas ou na forma de gelo, na forma de neve ou granizo. Em regiões muito frias, a água dessas nuvens cai na forma sólida, que é na forma de neve ou granizo. Em outras regiões, ela vai cair na forma de chuva, que é a água no estado líquido. Essa água, quando cai na superfície terrestre, vai fazer um outro processo do ciclo hidrológico, que é a infiltração, que é a penetração dessa água no solo, reabastecendo os lençóis freáticos, os aquíferos, e também vai o quê? Escoar pela superfície, reabastecendo os rios, lagos e os mares consequentemente. E dessa forma a água retorna ao estado líquido, iniciando novamente o processo do ciclo hidrológico. Relembraram as etapas e o processo de transformação que a água vai sofrer na natureza? Ótimo! E a importância do ciclo hidrológico? Por que o ciclo hidrológico é tão importante? Porque ele fala do ciclo da água. E a gente viu que a água é uma substância fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos no nosso planeta. Então, o ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida, pois determina, além de fornecer a água para a nossa sobrevivência, determina as condições climáticas, interfere no nível dos rios, lagos, mares e oceanos. Então, o ciclo hidrológico vai estar interferindo em todo o ecossistema, no aumento ou na diminuição da temperatura, na quantidade de chuvas, que vai interferir nos ciclos agrários, que é da alimentação. Então, veja como a água vai interferir em todas as etapas da nossa vida. Tá bom? Então, por isso que é tão importante estudar e compreender a importância do ciclo hidrológico. E agora a gente vai ver qual é a importância da cobertura vegetal dentro do ciclo hidrológico. As florestas têm um papel valioso na regulação do ciclo hidrológico. Primeiro, porque as plantas participam do ciclo hidrológico através da transpiração delas, que a gente chama também de evapotranspiração, que nada mais é do que a planta, para sobreviver, ela é um ser vivo. Então, para sobreviver, ela precisa de água. Então, ela retira essa água do solo através das suas raízes. Ao absorver essa água vai circular por todo o seu corpo. Quando a água chega lá nas folhas, a gente já estudou lá no 4º ano, né? Que as plantas realizam um processo chamado de fotossíntese. E a fotossíntese utiliza água, luz do sol e gás carbônico para produzir o alimento das plantas, tendo como consequência o quê? A liberação de oxigênio e também de vapor de água. Como é que eu posso observar isso na realidade? Você pode pegar um saquinho plástico e amarrar em volta de um galho ou de uma folha aí numa planta que você tem em casa e deixa durante o dia inteiro. Você vai perceber que à noite esse saco por dentro vai estar o quê? Suado, vai estar com água, e essa água veio o quê? Do processo de transpiração das folhas dessa planta. Então a planta, os vegetais que compõem toda a nossa natureza vão estar atuando nisso, na captação da água do solo e transformação dela do estado líquido para o estado gasoso através da transpiração. E a gente viu que essa água no estado gasoso vai estar formando as nuvens e participando assim do ciclo hidrológico. A vegetação também influencia na disponibilidade e na purificação da água. Então, a planta ela não vai só participar através do processo de evaporação, ela vai participar também do ciclo hidrológico através de vários outros processos. Por quê? Porque a vegetação vai influenciar na disponibilidade e na purificação da água. Como assim? Se a gente fazer esse experimento aqui, ó, que vocês podem observar, nós temos 3 superfícies terrestres.
uma superfície sem nenhuma cobertura vegetal, uma superfície apenas com folhas secas, uma superfície com grama, que representa uma floresta, por exemplo. Se vocês observarem aqui, ó, a água que é captada, quando jogamos água aqui simulando uma chuva, ela é de diferentes colorações. Por quê? Porque uma superfície terrestre que não tem cobertura vegetal, a água passa de forma livre. Ela não tem nenhuma barreira para filtrar ela. Então, ela vai carregar, ó, terra e nutrientes dessa terra. Isso não é bom, porque vai deixar o solo compactado com o tempo e vai deixar o solo sem nutrientes. Então, não vai sobreviver seres vivos nesse solo. Não vai sobreviver plantas nesse solo. Já um solo que tem uma cobertura vegetal, a água ela vai sofrer um processo natural de filtração, porque um solo que tem vegetais é um solo completo, com todos aqueles horizontes que a gente estuda na geografia. Então, um solo que tem várias camadas. Dessa forma, a água vai ser filtrada. Então, vejam que, ó, a diferença de um solo sem vegetação para um solo com vegetação, a água é filtrada. Então, vai influenciar também a cobertura vegetal na filtração da água. E essa água vai chegar limpa lá nos aquíferos, nos lençóis freáticos. A gente vê aqui, ó, também, ó, as raízes sugam a água, mas também ajudam a desenvolver o solo, porque as raízes das plantas vão deixar o solo poroso, com várias aberturas por onde a água e o ar também conseguem atravessar, e dessa forma o solo não fica compactado, achatado, amassado. Dessa forma a água consegue passar com mais facilidade, sendo filtrada. Então veja como as plantas influenciam também no processo de purificação da água. As plantas também vão atuar, ó, no regime de precipitação. Por quê? Porque onde eu tenho uma grande quantidade de plantas nas florestas, na Mata Amazônica, por exemplo, na Floresta Amazônica, na Mata Atlântica, que eu tenho uma grande área cheia de plantas, eu vou ter o quê? Uma grande quantidade de umidade. E essa umidade é água em estado gasoso, que forma nuvens, e essas nuvens vão o quê? Precipitar na forma de chuva. Então as plantas, desculpa, também vão atuar no regime de precipitação, no regime de chuvas. Locais que têm grande quantidade de árvores são locais que chove bastante, como a gente vê lá na região amazônica do nosso país. A água também, a cobertura vegetal, vai estar influenciando na redução das enchentes. Lembra que eu falei que as raízes das árvores vão estar penetrando no solo, deixando ele mais poroso, mais esponjoso? Então, o solo que tem muitas árvores, a água ela é absorvida com mais facilidade, diferente de um solo que é impermeabilizado, como nas grandes cidades. Se eu tenho uma região muito impermeabilizada, com muito concreto, muito asfalto, quando chove, o que é que ocorre? Enchentes. Vai ter alagamentos, porque a água ela não vai ser absorvida pelo solo. Diferente de locais em que eu tenho, ó, regiões com muitas árvores, porque as árvores vão estar influenciando na absorção de água pelo solo, porque deixa o solo mais poroso. Então, reduz as enchentes em locais em que eu tenho uma grande quantidade de árvores presentes. Compreendido? A cobertura vegetal também vai estar influenciando, ó, as florestas atuam na luta contra a desertificação. Por quê? No nosso planeta Terra tem uma faixa do nosso planeta que é conhecida por ser uma faixa seca, que tem pouca quantidade de água, que é onde a gente vai encontrar os principais desertos que formam o nosso planeta, como o deserto da Atacama, da Namíbia e da Austrália. Esses desertos são formados porque não tem chuva, não tem quantidade de água, com exceção de uma região, ó, que é aqui no nosso país. Por quê? Porque a floresta amazônica vai produzir tanta água, tanta umidade de água, que vai chover nessa região. Dessa forma, essa região, ó, não se torna um deserto. Mas com o aumento do desmatamento da floresta amazônica, a gente vê o quê? Cada vez mais aquela região de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, com menos chuvas e estando com o clima mais quente. Então, ela vai também, as florestas vão influenciar o que, ó, na
diminuição na luta contra a desertificação de determinadas regiões do nosso planeta. A cobertura vegetal também protege o solo de encostas. Então, se eu tenho uma região montanhosa, as encostas elas devem ser recobertas por vegetação, porque as raízes, além de fazer com que o solo fique mais poroso, ela segura o solo. As raízes vão se emaranhar nas partículas do solo, prendendo o solo. Se eu desmato essa região de encostas, com a chuva, o que é que eu vou ter? O desmoronamento. Vou ter o arraste da terra, vou ter erosão devido à falta da cobertura vegetal. Então, a água, quando bate aqui, ó, vai se tornar uma água altamente carregada de elementos, partículas de solo, não infiltra no solo, porque o solo vai ser compactado, diferente aqui, ó, do encosta que é coberta por vegetais. A água vai infiltrar com mais facilidade no solo e a água que vai percorrer o solo, vai percorrer de forma mais lenta, porque vai ter a árvore impedindo esse escoamento acelerado. A vegetação também vai regular o clima e a sensação térmica. Quando a gente está, por exemplo, num pátio, na quadra da escola, é quente, mas se a gente for para debaixo de um pé de manga, bem friozinho, porque a árvore vai atuar como um grande ar-condicionado. Ela libera o que? Umidade, e essa umidade diminui a temperatura, a sensação térmica. Então, quando a gente está embaixo do sol, a gente sente um calor enorme, mas se a gente ir para debaixo de uma sombra de uma árvore, a gente já sente a temperatura mais amena, porque ela vai estar regulando a temperatura e o clima da região. A cobertura vegetal também regula o fluxo de água em bacias hidrográficas, uma vez que aumenta o armazenamento de água. Então, quando eu tenho uma região bem arborizada, com bastante floresta, eu vou ter o quê? Uma grande quantidade de água nessa região. Mas se eu retiro essas florestas, essa bacia hidrográfica vai sofrer prejuízo, vai perder água, vai ter uma pouca oferta de água, gerando a escassez. A cobertura vegetal também reduz a erosão e a sedimentação de cursos de água. Então, geralmente os rios eles vão ficar um pouco abaixo do nível do solo, da sua envolta, né? Então, o que vai acontecer? O rio, como ele é mais baixo, quando chove, a água da chuva geralmente escorre para ele, escoa para ele. Se eu não tenho uma vegetação em volta desse rio, o que vai ter? A água da chuva, quando bate, vai carregar material sedimentar para esse rio, sedimentando, aterrando esse rio. Se eu tenho uma vegetação em volta desse rio, que é a mata ciliar, o que ocorre? Esse solo não é carreado, eu não vou ter a erosão de encostas, eu não vou ter o assoreamento do rio. A terra vai ficar presa devido às raízes da planta. Então, a cobertura vegetal também influencia na disponibilidade da água dos rios. Melhora a qualidade do ar que respiramos. Por quê? As plantas realizam fotossíntese, então ela produz oxigênio, dando ar puro ao ambiente. Então isso facilita. Então, além de produzir o oxigênio, que vai servir para a melhoria da qualidade do ar, ela também vai fazer o quê? A captura do gás carbônico, do CO2, partículas que são liberadas pela queima de combustíveis, escapamento do carro, queima de florestas. Então, esse dióxido de carbono ele vai ser absorvido pela planta, pelos vegetais, para realizar a fotossíntese, como eu já falei. Então, além dela liberar o oxigênio, que serve para a gente respirar, ela captura do ambiente o CO2, que é prejudicial para a nossa saúde. Então, as plantas, as grandes florestas, elas são filtros naturais do ar que nós respiramos. Aí aqui mostra, né, um resumo básico da importância da cobertura vegetal para o ambiente. Protege rios, protege encostas, evita a erosão, evita a sedimentação dos rios, melhora a disponibilidade de água no ambiente. Então, a cobertura vegetal, ela só tem o quê? Serviços ambientais positivos prestados à natureza. Compreendido? Viu, observou a importância da vegetação para o ciclo hidrológico, como ela interfere no regime das águas de todo o planeta? Ótimo, então vamos lá.
Agora nós vamos praticar com a atividade na página 56 do livro. Então, pega o livro, quem tiver o livro, pega o livro e abre na página 56. Quem não tem um livro de ciências do 5º ano, pega um celular, tira uma foto da atividade, depois copia e responde no caderno, para você ter esse material para estudar para suas provas, tá bom? Então, vamos lá. Assim que você abre a página 56, você vai ter essa imagem aqui, ó. A gente vai responder essas duas questões. Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: utilizando as informações da ilustração acima, responda no caderno. Se não houvesse qualquer tipo de cobertura vegetal nos locais indicados no ciclo, o ciclo seria alterado? Em caso afirmativo, de quais maneiras isso poderia ocorrer? Então, é o que a gente acabou de ver. Se eu retirar a cobertura vegetal aqui desse ciclo hidrológico, dessa imagem que tem no livro de vocês, o ciclo hidrológico vai ser alterado? Com certeza vai, porque a gente viu que a vegetação ela tem uma imensa importância para o ciclo hidrológico, bem como para a manutenção da natureza. Então, vamos ver aqui a resposta, gente. Ó. Sim, o ciclo seria alterado se não houvesse vegetação. Por quê? Eu tenho uma lista aqui de motivos por que é tão importante a vegetação. Sem a cobertura vegetal, teríamos redução da umidade de ar. A gente viu que as plantas produzem umidade de ar através da evapotranspiração. Além da redução da umidade de ar, redução das chuvas. Como eu tenho pouca umidade de ar no ambiente, eu vou ter poucas chuvas, porque as chuvas são produzidas a partir do vapor de água presente na atmosfera. Se eu tenho pouco vapor de água na atmosfera, eu tenho pouca condensação. Dessa forma, poucas nuvens e, consequentemente, poucas chuvas. Temos também a redução de águas e de aquíferos, de cursos de água e de aquíferos. Se eu tenho poucas chuvas, eu tenho o quê? Diminuição do nível dos rios, lagos. E eu vou ter o quê? Pouca água também nos aquíferos, porque pouca água vai ser absorvida pelo solo. Eu não falei para vocês que se retirar a cobertura vegetal, a água ela não consegue penetrar direito no solo, porque as raízes das plantas vão estar funcionando como a construção de uma esponja no solo, vai estar permitindo que o solo fique mais poroso. Então, se eu não tenho vegetação, o solo fica compacto e a água bate, percorre por ele, fazendo o quê? Erodindo aquele ambiente. Então, eu tenho uma redução disso tudo, mas eu também vou ter um aumento. Eu tenho um aumento da temperatura, porque com menos árvores, menos umidade do ar, menos chuvas e a temperatura aumenta. Vou ter o aumento da erosão e perda de nutrientes do solo, porque a chuva vai bater diretamente no solo e levar partículas do solo e os nutrientes presentes nesse solo. E eu vou ter o quê? Deslizamento de encostas, porque as raízes das árvores não vão estar segurando o solo, então a chuva vai carregar grande parte dessa encosta, desses morros. E vou ter o quê? O assoreamento dos rios, que é o soterramento, o aterramento desses rios, porque a água vai percorrer a encosta e desembocar nos rios. Vai estar o quê? Aterrando os rios. Então, sem a cobertura vegetal, veja o que eu vou ter de malefício para ir para a natureza, para esse ambiente, tá bom? Então, vou dar 30 segundinhos para vocês registrarem, tirarem uma foto ou tentar copiar. Quem copia rápido, quem copia devagar, tira uma foto, depois responde no caderno. Respondido, deu tempo de tirar a foto, ótimo. Então, quem tirou foto, depois copia a resposta no caderno, tá certo? Vamos lá para a segunda questão. Na mesma página 56, lá no finalzinho tem a segunda questão que diz o seguinte, ó. Com os colegas e o professor, e com base na ilustração, respondam. Como as mudanças de estado físico que ocorrem no ciclo da água podem influenciar o clima local? Como é que a mudança do estado físico
que é a mudança do estado líquido para o gasoso e para o sólido, influencia no clima local, gente. A gente viu o quê? Que quando eu tenho o aumento do vapor de água, de umidade no ar, o clima fica mais ameno, mais fresco. Com o aumento da umidade do ar, eu vou ter a formação de mais nuvens de chuva e a chuva refresca o ambiente, tá certo? Então, isso tudo influencia no clima, na sensação de calor e de frio daquela região. Então, vamos ver aqui a resposta, ó. A evaporação e a transpiração das plantas ocasionam o aumento da umidade do ar, ou seja, a quantidade de vapor de água na atmosfera, influenciando na temperatura do ambiente e na sensação de calor. Se eu tenho menos umidade, menos água na atmosfera, fica o clima mais seco, mais quente. Se eu tenho mais água na atmosfera, o clima fica mais úmido, mais chuvoso e mais frio. Então, as transformações da água de estados físicos influenciam nisso, tá bom? Vou dar também 30 segundinhos para vocês estarem copiando essa resposta ou tirarem uma foto para copiar depois. Vamos lá, deu tempo? Copiado, respondido, corrigido? Ótimo! Então vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos o quê? A importância da vegetação para a produção da água. Vimos que os vegetais, as florestas, as matas são extremamente importantes para a oferta de umidade de ar na atmosfera, para aumentar a quantidade de chuvas e, consequentemente, o fornecimento de água líquida para o ciclo hidrológico. E vimos também os serviços ambientais prestados pelas florestas. Elas não vão estar influenciando somente na oferta de água, mas também vão estar influenciando na qualidade do clima, deixando uma temperatura mais agradável para a gente sobreviver, na oferta de chuvas, que também diminui a temperatura, e na utilidade do solo, porque um solo com cobertura vegetal, ele não vai erodir, ele não vai assorear um rio, ele vai preservar e vai estar atuando também no reabastecimento dos aquíferos terrestres, né? O fornecimento de água subterrânea, bem como no fornecimento das águas nos cursos de rios. Então, a gente viu a importância da cobertura vegetal para o ciclo hidrológico e para a natureza como um todo. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido e gostado. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto, vendo mais um pouquinho sobre o ciclo hidrológico. Até a próxima. Tchau!